E se tem uma série que me surpreendeu nos últimos tempos é Gentefied. Olá, eu sou o Lúcio, esse é o Pop Stuff e hoje vamos falar sobre a primeira temporada de Gentefied, uma série da Netflix que eu me surpreendi muito com ela, principalmente porque ela é divertida e emocionante. Ela me trouxe aquele sentimento que o One Day at a Time me trazia quando o One Day at a Time era da Netflix. Mas isso vocês já sabem o que aconteceu, né? Se você não sabe, procura aqui no canal, que vai estar nos links aqui em cima ou na descrição. Mas na série a gente conhece a família do Casimiro, que ele é tipo o avô ali da família. No caso, aparecem muito poucos pais dos personagens, no caso, os netos dele. E ele é dono de uma loja de comida mexicana, né? Especializada em taco, burrito. Estão passando por uns problemas financeiros. E o retorno de um dos netos, que é o Chris, para trabalhar em um restaurante mais chique, traz um pouco de problema logo no início da temporada, porque o Eric, que é o outro neto, principalmente, não entende por que ele não pode ajudar ali e fica criando drama. Os netos moram ali na mesma casa que o avô, mas o avô cobra uma taxa, até porque é justo, né? Tá todo mundo ali ajudando de alguma forma para manter a casa em funcionamento, e também eles ajudam o que podem no restaurante. No caso ali no início, mais o Eric. O Chris vai mais pro fim da temporada ajudar. O que é importante dizer sobre a série é que mostra basicamente uma família latina cheia de tradições e principalmente o amor pela culinária, e mostram como a culinária também pode influenciar na vivência de todos os personagens. O nome do restaurante que o Casimiro tem é o Mama Finas, em referência à sua mulher que já faleceu, que é a Delfina. Na verdade, o restaurante ele se mantinha muito melhor quando a Delfina era viva e ela tinha, eu acho que, um melhor atendimento com as pessoas que iam ali, e talvez eles retornavam porque sabiam que ela está ali e a qualidade se manteria. Não que a qualidade não se mantenha, mas ele meio que se perdeu nessa questão de como divulgar, como atender bem as pessoas. E assim, eu acho tão interessante porque eu consegui relacionar, por exemplo, o avô da série com algumas pessoas da minha família que têm certas resistências a mudanças, principalmente quando tem que mudar alguma coisa no seu próprio negócio, ou percebem que a forma como funcionava antigamente não funciona mais e não quer entender o porquê e não quer buscar soluções, ou se alguém apresenta uma solução, já diz que aquilo vai dar errado. E o avô, ele é muito relutante ali logo no início, mas com o tempo a série vai mostrando que ele precisa se adaptar a essas mudanças e precisa também abrir espaço para que os netos dele possam ter mais controle sobre as situações, principalmente na administração do restaurante. Mas obviamente a gente não fica só com essa questão do restaurante. A gente tem, por exemplo, uma das coisas mais legais da série pra mim, que eu achei ali, foi a atitude do Eric, ele se mostrar uma pessoa que lê bastante e cria um programa de leitura para as crianças que forem até o restaurante retirar um livro. No momento que você tira um livro, você vai para casa, lê, volta, comenta sobre o livro e ganha o quê? Comida grátis. E eu acho que isso foi um ponto bem legal, porque foi o momento que eles começaram a modificar um pouco a estrutura do restaurante e trazer essa questão, principalmente porque eles perceberam que no momento que a criança vier buscar um lanche grátis porque ele fez uma leitura, provavelmente o pai e a mãe vão vir também e podem ser consumidores, e isso aparece ali na série. Uma coisa bem legal da série é como eles organizam os episódios. Apesar de a gente ter os episódios basicamente eles centrados nos personagens do Casimiro, que é o avô, do Eric e a relação dele com a Lídia, que é a namorada dele que está grávida e também está querendo se mudar para trabalhar na Stanford, que ela conseguiu passar num concurso lá, mas ela não aceitou ainda. Também tem o Chris com alguns problemas com o pai dele, que o pai dele não aceita que ele quer ser cozinheiro e não quer pagar o curso para ele, mas também não aceita que ele tenha que trabalhar num restaurante teoricamente popular, no caso o restaurante do avô dele. Também temos a Ana com a mãe dela e a irmã, que no caso a irmã é a Nayeli, é uma personagem sensacional, a personagem dela, e também tem a namorada da Ana, que é a Jessica, e eu acho que é muito importante eles fazerem esses episódios especiais, focando em alguns coadjuvantes que, em teoria, parece que não tem tanta importância para a história, mas eles mudam muito a narrativa e também a visão de como os personagens enxergam certas situações. Por exemplo, o episódio da mãe da Ana é algo tão diferente que às vezes a gente esquece de prestar atenção em certas situações, principalmente no caso ela, uma latina que trabalha numa empresa que não dá uma assistência muito boa para os funcionários. Tipo, eles não podem ir no banheiro no momento que necessitam. Eles, por exemplo, têm que esperar o horário do intervalo, mesmo que você esteja extremamente apertado. Você quer ir no banheiro? Então vai em casa. Basicamente, eles querem que você se demita para ir no banheiro.
É tipo assim, que tu assiste e tu fica assim, pensando quão absurdo é o mercado capitalista, e isso é algo que faz muita referência na série, principalmente porque o capitalismo começou a diminuir aquele pequeno empreendimento, no caso Mama Finas e várias outras situações ali que acontecem na série. E é aí que a gente começa a entender a teoria da gentrificação, que eles começam a falar sobre isso mais pelo fim da temporada, mas se tu vai analisar, ela tá presente durante toda a temporada, mas tipo, eu não me peguei ao conceito, então não prestei atenção nisso, mas fazendo uma análise geral, a gentrificação tá presente a todo momento ali. Pra você que não sabe gentrificação, vou dar uma resumida. Se estiver algo errado, por favor comente, mas eu acho que vai estar certo. A gentrificação é aquele momento que grandes empresas começam a pegar grandes espaços dentro da sua cidade, dentro de bairros menores, e começam a criar grandes empreendimentos. O que acontece? Naquele espaço ali que talvez não era tão valorizado, tinha aluguéis baixos, começa a ter uma valorização, os aluguéis começam a subir, as pessoas que tinham teoricamente condições de pagar aquele aluguel baixo, não vão ter condições de pagar aquele aluguel mais alto, e essas pessoas precisam sair dali porque elas não estão mais adequadas a esse novo período ali que o espaço está vivendo. Ou seja, ou você se adapta e tem mais dinheiro, ou você simplesmente tem que ir embora. E é basicamente isso que o fim da temporada traz, de uma maneira que eu não esperava. Ela é tão, posso dizer, lúdica, porque ele traz informações importantes sem querer, tipo, cagar regra, mas tu fica pensando, e também eu fui pesquisar, eu assisti, tipo, uns documentáriozinhos pequenos que tem pelo YouTube sobre gentrificação, e tu começa a ver que aquilo realmente é algo que atrapalha pequenos negócios e também atrapalha as pessoas que vivem em lugares que, teoricamente, eram mais baratos e não precisavam ter um crescimento, assim, tão estrondoso, né? Eu, agora, parando para analisar, eu comecei a ver certas regiões aqui da minha cidade que tu começa a ver mais placas de aluguel ou vende-se, porque simplesmente começam a ter empreendimentos maiores, aquele lugar ali valoriza e as pessoas querem ganhar mais dinheiro, mas depois percebem que nem é tão fácil assim, né? As pessoas não estão tendo como pagar. E isso traz muito a questão do capitalismo versus o senso de comunidade, que é uma questão que eles tratam ali nos 3 últimos episódios, mais ou menos, que é quando a comunidade se volta contra o Mama Finas, porque eles estão participando de um tour gastronômico ali pela região e acaba incluindo o Mama Finas como um bom restaurante, e isso faz com que o movimento deles aumente, mas traz pessoas muito de fora da cidade, que não estão ali habituadas à região, para conhecer e talvez se interessar por espaços, pensar em negócios novos que não sejam do interesse da comunidade ou que possam atrapalhar o que a comunidade já constrói há tanto tempo. Eu acho que pra gente talvez não faça tão sentido, porque pelo menos onde eu moro, não tem essa questão de ter uma pessoa responsável por coordenar ações da rua ou da região, ou simplesmente ser tipo um representante da rua, sabe? Ou um representante do bairro. Então, pra mim, isso é um exemplo legal de ver como acontece, mas ele não faz totalmente sentido, talvez, né? É até algo que, sinceramente, eu acho que é extremamente interessante de ser utilizado dentro de espaços, talvez, em cidades maiores, né? Porque poderia auxiliar muito os governos a organizar melhor algumas coisas que a gente sabe que não funcionam. Uma das coisas legais do fim da temporada é também a questão da consciência e os desejos que quer para o futuro, porque muitas vezes eles se prendem ali à questão assim, precisamos manter o negócio familiar, precisamos manter as relações familiares boas, só que eles começam a perceber que em certos momentos a relação familiar ali tá impedindo eles de crescer de outras formas que eles poderiam. O fim da temporada é um pouco dramático, porque é um final aberto, que certamente vai ser continuado numa próxima temporada, e é uma temática muito importante que também envolve um pouco da imigração, e isso faz com que a série se torne cada vez mais interessante. Sobre a questão da consciência do futuro, principalmente os netos tiveram retornos muito importantes nesse fim de temporada, que fazem a mudança deles ser muito drástica e que talvez interfira principalmente nos pensamentos do Casimiro. Mas o que eu preciso finalizar esse vídeo é lembrar que essa série tem como uma das produtoras executivas a América Ferreira. Caso você não saiba ou não lembre, a América Ferreira fez Ugly Betty, atualmente está em Superstore, mas também está saindo da Superstore. E nessa série ela não só aparece como produtora executiva, mas também como diretora, e também participa de um episódio ali em algumas cenas, e é bem legal a participação dela, então vale a pena para quem é fã da América Ferreira conferir também. Mas é isso,
Primeiro, Gentefied é uma série que me surpreendeu bastante, até eu não esperava falar tanto sobre ela, né? Mas eu acho que funcionou muito bem pra mim. Estou ansioso para uma renovação e torço que aconteça mesmo, porque tem história pra tratar e também pra mostrar um pouco do futuro dos personagens. Agora a gente depende da audiência, principalmente. Então assista se você puder. E quem sabe vai pro em alta, né? Porque tá bem difícil ela entrar pro em alta. Infelizmente ela entra naquele dilema que eu já falei em outros vídeos aqui do canal sobre a falta de divulgação. Então assista se você puder, se você gostar, passa pra uma outra pessoa, que assim a gente continua o ciclo de talvez conseguir uma renovação pra ela. Eu sinceramente não vejo essa série como uma série de longa duração. Se a segunda temporada acontecer, talvez se eles desenvolverem bem os personagens e as narrativas necessárias, como eles fizeram pra essa primeira temporada, talvez dê pra finalizar ela tranquilamente e meio como ser uma série curta mesmo. Mas é isso por hoje, muito obrigado pra quem assistiu, não esqueça de fazer sua inscrição, deixar seu like, ativar o sininho se você quiser receber todas as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!